Rapaziada, o que rolou, não é mesmo? Dos mesmos protagonistas da treta que até hoje rende nesse canal, veio aí aos 45 minutos do segundo tempo uma nova treta envolvendo diretamente o Manny Montana no centro do furacão todo. Principalmente do cancelamento, né? Então vamos entender o que aconteceu para que pelo menos assim a gente possa seguir em frente, depois dessa loucura toda e depois de um final de série completamente insatisfatório. Se caiu de paraquedas aqui no canal, a treta que eu tô falando aconteceu há uns 2 anos atrás com o Manny Montana, a Delpha Mar, que é a esposa dele, e os fãs de Good Girls. Então assim, nada me tira da cabeça que desde lá ele tem um ranço da série por esse episódio ter acontecido. Obviamente ninguém tem culpa, todo mundo perdeu a razão naquilo, e depois o Manny passou a agir diferente nas redes sociais. Se antes ele divulgava constantemente a série, tava empolgado com as primeiras temporadas e tudo mais, e tava ajudando a propagar Good Girls por aí, a partir desse episódio ele passou simplesmente a ignorar a existência da série, e a gente nunca via ele interagir com os outros atores adultos, como a gente via algumas vezes a Mae Whitman, ou mesmo a Retta fazer, ou até o Randall Wilson, que era o cara que mais postava depois da Retta. Então as antenas já estavam, né, apostos pra primeira fofoca que surgisse sobre briga nos bastidores. Mas o pessoal lá sempre foi muito profissional e respeitoso fora da série, pelo menos na maioria das entrevistas, né? E era uma ênfase no profissional que era até estranha, apesar deles terem muita química ali, a Cristina e o Manny. Então, pra quem já era rato de entrevista, já tava ligado que eles não se bicavam muito no set. Mas aí eu fui futricar ainda mais a história, gente. E o Manny realmente não fazia a mínima questão de pelo menos chamar a Cristina pelo nome real dela no set, como geral fazia. E fazia mais ou menos como o Rio faz. O Rio é o único que chama a Beth de Elizabeth, e o Manny era o único que chamava a Cristina de Chris. E numa dessas entrevistas, ela fala sobre isso. Rio calls Beth Elizabeth, and no one else does. And Manny calls Christina Chris. It's not my name. I think it's totally stupid. And he's never taken the chance to like realize that I hate it. And he's like, yo, what's up, Chris? I'm like looking behind me and I'm like, who are you? Oh, you mean, okay. Yeah. Se vocês prestarem atenção, as meninas, do jeito delas, corroboram essa ideia de que o Manny tem um rei na barriga. Elizabeth. Oh. E pelo modo que ele lidou com a treta passada, com a esposa e tal, agora as peças finalmente se encaixam, que de repente ele não era uma pessoa muito fácil de se trabalhar, nem uma pessoa fácil de se lidar no geral. Tá, mas até aí não tem como ligar o cancelamento ao fato de que ele era difícil, né? Vocês me perguntam. E assim, gente, realmente não tem. Mas tem uma pessoa anônima de lá de dentro que disse que as negociações com a NBC eram outras, completamente diferentes do que acabaram aparecendo pra nós no primeiro momento que a gente soube que a série não ia ser renovada. O elenco e a produção da série estavam empenhados em pelo menos acabar minimamente a história, dar uma finalização pra ela. E se a gente ia ter uma temporada 5 com 8 episódios, no fim a NBC falou não pra tudo e decidiu encerrar na 4ª mesmo. E nós teríamos sim uma 5ª temporada se dependesse das meninas, porque todas elas acordaram em diminuir os próprios salários pra entregar um final aos fãs. Agora, adivinha qual alecrim dourado criou problema, né? Pois é, gente, o Manny não aceitou receber menos e não faria o menor sentido ele receber mais do que as meninas, né? Com a série se chamando Good Girls e tendo foco nas 3, não nele. Ok que a gente via em grande parte por causa de brio, mas isso deriva do fato do criativo da história tá deficiente também. Então existiu aí uma má vontade geral, e principalmente da NBC, que tentou negociar com a Netflix e no fim das contas optou por só cortar ela da programação mesmo, sem nem a possibilidade de ser resgatada pela Peacock, serviço de streaming da NBC. Eu falei isso numa live aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Eu acho que a NBC tá querendo focar mais no Peacock do que no canal aberto, e deixando o caminho livre para encher a programação do canal aberto de programas doidos, vários reality shows e games que eles sabem que tem retorno de audiência, e deixar as séries deles pro serviço pago, as que realmente trazem retorno, né? Mas mais do que isso, a NBC já tava cheia de cancelamentos como The Manifest e a própria Zoe e a Playlist Fantástica. Então talvez o motivo do cancelamento tenha sido tudo isso, mais a diretoria da NBC, que se não é nova, tá com um novo foco, pelo menos, que me parece inteiramente voltado pra audiência agressiva. Todos os shows que tinham bases sólidas, mas que caíram numa certa bolha, digamos assim, sem crescer muito, foram limados da existência. E é muito fácil a gente culpar fulano ou ciclano, mas isso tem a ver com os interesses do canal também. Então beleza, a gente pode olhar torto pro Manny sim, porque ele criou encrenca
também. Eu mesma me vi extremamente decepcionada com as atitudes dele, e desde aquela treta eu já torci o nariz pras atitudes que ele e a esposa tinham de marcar território, sabe? De ficarem, me encontra no banheiro, amor, e esse tipo de coisa infantil que não tinha necessidade nenhuma. Enfim, eu quero aproveitar esse vídeo pra primeiro agradecer todo o apoio que vocês me deram ao longo dos anos, com relação a confiarem na minha opinião e nas minhas reviews, principalmente. Vocês são muito incríveis, sério mesmo, e a gente não merecia um desfecho tão doido assim, né? Mas é o que a gente tem, não é mesmo? E segundo, eu peço pra vocês não serem agressivos com eles nas redes, se estiverem decepcionados também, assim como eu. Não sejam agressivos com ninguém, na verdade, porque até onde a gente foi, são só boatos. Boatos que podem ser muito verdade, sim, mas são boatos ainda. Muita gente na treta passada tentou fazer isso, de ser agressivo e tal. E vocês sabem como as fãs gringas podem ser tóxicas também. A gente não precisa ser como elas, de verdade. Se vocês estiverem tristes com a postura dele, não sigam mais, bloqueiem a Delpha, por exemplo, mas atacar as pessoas não vai mudar nada e não vai trazer a série de volta. No fim das contas, gente, é a vida que segue, né? E o máximo que a gente pode fazer é apoiar as meninas, principalmente nos novos projetos que elas resolverem fazer. A Rita já falou que tá envolvida em outra produção, e as outras duas eu tenho certeza que vão conseguir também. A Cristina, nos últimos anos, teve um término de casamento e um cancelamento de série. Então sejam gentis, gente, com ela nas interações, porque eles são seres humanos como a gente, merecem respeito também, assim como a gente gosta de ser respeitado, né? E é isso, gente. Basicamente, o Manny tem sim uma responsabilidade grande por ser inflexível, mas a NBC tinha todos os meios de fechar esse acordo e não quis. E a série degringolou na terceira temporada, favorecendo esse cancelamento. A Netflix poderia ter salvado e não salvou, mesmo sendo bem assistido na plataforma. Então, assim, ele sozinho não é responsável pelo cancelamento, pelo menos ao meu ver. Mas assim, né, eu não sigo mais, eu não interajo mais e possivelmente eu não vou mais acompanhar ele em projetos futuros, a não ser que eu não tenha escolha como profissional. Me conta nos comentários o que tu achou disso tudo e principalmente da postura do Manny. E me conta também como é que tu tá com esse cancelamento e com o descaso da NBC com a série. Até a próxima e tchau!